Paz e graça, amados. Chegamos ao sexto dia da nossa jornada Casais Renovados, nesse módulo tratando sobre autoconhecimento e autorresponsabilidade. Nesses 40 dias, nós estamos tratando temas de forma agrupada, né? Não sei se vocês perceberam, nós tivemos da lição 1 à lição 5, né? O dia 1 ao dia 5, tratando sobre questões da mentalidade, não é isso? Falamos sobre o coração, como sede da mente, falamos sobre renovar a mente, que foi o dia de ontem, né, e transformar a vida. Nós também abordamos o espelho da palavra, que é ver e praticar, não ser apenas ouvinte, enfim. Falamos sobre vários temas voltados sobre mentalidade. A partir de agora, dos dias 6 ao dia 10, nosso foco será na questão do impacto do pecado sobre o homem, porque nós sabemos que quando tratamos de comportamento, quando nós tratamos de autoconhecimento, é claro que vamos nos deparar com o pecado, porque está impregnado em nós, né? E nós vamos entender como o pecado tem afetado nossos comportamentos, a nossa conduta, e a partir desse entendimento nós vamos buscar mecanismos de mudança a partir do arrependimento e as propostas que eu vou trazer para vocês a começar de hoje, que é o dia 6, cujo tema será reconhecendo nossas limitações e buscando a transformação. Perfeito? Então, do dia 6 ao 10, nós teremos agora o impacto do pecado, mas lembre bem, nós não vamos ficar só nisso. Vamos também entender a ação da graça de Deus, né, no autoconhecimento. Nós vamos visualizar o pecado, nós vamos também visualizar como a graça de Deus, né, age em meio a isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E é por isso que nosso texto base, né, para começar esse novo ciclo, é Romanos capítulo 3, verso 23, onde Paulo, escrevendo aos nossos irmãos de Roma, disse: pois todos pecaram e afastados estão da glória de Deus, ou destituídos estão da glória de Deus, a depender da versão que você tem aí. A minha aqui é a NVI. Sabe por quê, querido? Todo autoconhecimento verdadeiro precisa começar a partir de um olhar honesto para a sua condição diante de Deus. Muitas vezes a gente só está focado aí em melhorar a nossa qualidade de vida, que é o padrão e o processo que comumente se faz entre não cristãos, mas o autoconhecimento verdadeiro inicia a partir do nosso olhar honesto, na nossa condição diante de Deus. E qual é a nossa condição diante de Deus? O apóstolo Paulo está dizendo aqui que todos pecaram. Ele não faz distinção. Não importa o histórico, cultural, posição, não importa o que nós carregamos, né, como título antes do nosso nome. O fato é que todos nós carregamos uma natureza inclinada ao erro e à imperfeição, queridos. É um mundo que nós estamos vivendo, né? Nesse mundo que prega a autossuficiência, que prega, você nasceu para estar lá no topo, que prega sempre a alta performance. Admitir fraqueza parece um sinal de fraco. Mas no reino de Deus não é assim. O reconhecimento da nossa falha é, na verdade, do prisma cristão, daquilo que entendemos das Sagradas Escrituras, esse reconhecimento de falha é, na verdade, o ponto de partida para uma vida de verdadeira e de genuína transformação. Nietzsche questiona isso, né? É um filósofo ateu que diz que essa condição de humildade é uma fraqueza de força e que essa conduta é desprezível. É por isso que ele até vai cunhar a célebre frase, a morte de Deus, ou que Deus está morto. Mas não. Mas ao contrário do que ele pensa, ser fraco, ser o menor, é considerado por Cristo, né, por Deus, como sendo alguém dependente dele. Mas no sentido da fraqueza, da vulnerabilidade ao pecado, aos erros, né? Precisamos entender que quanto mais eu prolongo o reconhecimento dessas limitações, negando a existência delas, mais eu prolongo o ciclo do pecado e da frustração. Aquele famoso ciclo de pecar, ficar com remorso, depois pedir perdão, né? Enfim, e acaba que nós não mudamos nunca.
Admitir diante de Deus que precisamos dele nos abre para receber a sua graça e a força que precisamos para resistir o diabo e assim o diabo fugir de nós. Agostinho de Hipona nos lembra que o primeiro passo para a santidade, irmãos, é a humildade. Se humildemente agirmos, com certeza a graça de Deus vem. Ser humilde não é pensar menos de si, mas enxergar-se corretamente, enxergar como de fato somos, como alguém que precisa continuamente do auxílio divino para crescer, queridos. Sem o Senhor nós não podemos nada. Assim como na terapia comportamental, por exemplo, é essencial conhecer os padrões prejudiciais antes de mudá-lo. Espiritualmente precisamos reconhecer nossa luta interior para que Deus possa agir. Quem sabe você tem enfrentado luta com a pornografia, luta com a ira, luta com os vícios de comida ou com várias outras coisas. Inclusive, daqui a pouco eu vou citar alguns hábitos ruins, algumas questões que pode ser a sua luta hoje e nós vamos orar por isso, né? Então, nossa ação prática vai visar esta questão, sabe? Tirar um tempo para refletir. Qual a área específica da minha vida, da sua vida, que você percebe que tem mais dificuldade para vencer? Quais são as áreas que hoje tem sido uma luta para você como servo de Deus, serva de Deus? Como alguém que quer melhorar, que tem tido muita dificuldade para vencer? Por exemplo, se formos pegar aí a questão dos hábitos negativos, a ira, a falta de controle, de gerenciamento emocional, né? Quais seriam as dificuldades? Por exemplo, explosão de raiva em situação de frustração. Algo sai do seu controle, algo acontece da maneira que você não queria e pá, você tem aquela explosão de raiva. Tiago capítulo 1, verso 19, irmãos, fala sobre que todos devem estar prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Mas parece que às vezes a ira é a nossa primeira opção diante da frustração, diante de algo, de uma injustiça, diante de algo que não está dando certo. Ou talvez a sua área desafiadora que precisa ser vencida é a procrastinação, a dificuldade de adiantar tarefas importantes, principalmente as que exigem esforço e disciplina, aquilo que tem que ser feito todo dia, regularmente, talvez no mesmo horário até, aí faz um dia, faz outro, aí nos terceiros dias, inclusive essa jornada, que requer de você disciplina, todo dia ouvir um áudio, coisas como essa, você para no meio do caminho, talvez campanhas outras que você já começou e deixou no meio do caminho. A Bíblia diz em Provérbios 6, versos 6 e 8, que precisamos observar a formiga, e aprender com o caminho dela, porque ali é constante, ela tem um jeito sábio de agir, ela cumpre a tarefa dela cabalmente. Olha a inspiração para você que é procrastinador, vai trabalhar de maneira consistente. Ainda em hábitos negativos, tem a tal da impaciência, A pessoa não consegue esperar pelo tempo certo das coisas, fica ansioso, quer resultados rápidos, tem uma reunião no outro dia, já fica querendo um resultado antecedente, querendo chegar a um resultado, já imaginando as perguntas que vai fazer, já para construir respostas. Aí já revela um outro problema que eu vou falar daqui a pouco. Sim, que a Bíblia diz em Eclesiastes 3:1 que tudo tem seu tempo, tudo a sua ocasião certa, para cada propósito debaixo do céu. Esses são 3 hábitos negativos que eu citei, mas você poderia colocar outros. Ou talvez seja sentimentos persistentes. Aquele sentimento que parece que chegou ali no seu coração, impregnou e não sai nunca mais. Por exemplo, insegurança e autossabotagem. Tem gente que é muito inseguro, pede opinião para Deus e o mundo antes de tomar aquela decisão, e mesmo assim quando toma, fica, será que eu tomei a decisão certa? Já passou por isso? Dificuldade de se sentir-se, livre para tomar sua própria decisão, essa insegurança. E aí, o desafio, é sentir-se constantemente inferior, incapaz, insuficiente. Parece que não tem habilidades, mesmo que todo mundo vê que tem. Todo mundo vê que a pessoa tem capacidade, mas ela é insegura. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Amados, a gente precisa aprender a confiar no Senhor e confiar que quando Ele chama, Ele capacita. Quem sabe outro sentimento persistente, além da insegurança e sabotagem, é o orgulho. Tem pessoas que têm um desafio muito grande de lidar com orgulho, Dificuldade de reconhecer seu erro, dificuldade de pedir perdão. Amado, a pessoa, ela dá meio mundo de volta para chegar e falar, me perdoa por isso.
né? É muito desafiador e às vezes a gente até julga, né? O outro julga, fulano exato. Precisamos ter a humildade de reconhecer que somos orgulhosos. Deus, eu não tenho conseguido perdoar, ou falar perdão. Talvez no coração ela está reconhecendo, no coração ela está ali sabendo que poderia ter feito diferente, mas não tem a capacidade de chegar e falar, olha, eu pensei melhor e eu acho realmente que eu fiz bobeira e eu quero te pedir perdão. Provérbios 16, 18, irmãos, diz que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Eu sempre falo, e quem já me ouviu em palestra ou em mentoria, em aconselhamento, eu sempre falo que qualquer casamento, qualquer relacionamento que chega ao fim é porque um dos cônjuges ou os dois cederam o coração ao orgulho ao ponto de não tomar uma iniciativa de mudança. Um outro sentimento recorrente ou persistente que acontece é o ressentimento. A dificuldade, né, maior dessa pessoa é guardar a mágoa e liberar perdão. A pessoa já pediu perdão, Deus já perdoou aquela pessoa, mas ele mesmo acha que a pessoa precisa sofrer mais. Não é pouco demais, o que me fez é muito sério e essa pessoa não merece meu perdão. Sendo que a própria pessoa reconheceu a falha, pediu perdão a Deus, pediu perdão para essa pessoa que ela ofendeu, e Deus já perdoou, e essa outra de cá, será que realmente nós temos... nosso senso de justiça é mais apurado do que o senso de justiça de Deus? Pense sobre isso. Será que você está acima da justiça divina, sendo que o próprio Deus perdoou pelo meio do arrependimento e do abandono da prática? Efésios capítulo 4, verso 31 e 32, Paulo vai dizer, livre de toda amargura, indignação e ira, sejam bondosos e compassivos, perdoando-se mutuamente. Essa é uma verdade, né? Mas que você talvez ainda não percebeu que precisa trabalhar. Pastor, eu já percebi e eu não consigo. Olha que nós já falamos sobre mudanças de crenças nos dias anteriores. E para a gente concluir, eu quero falar sobre uma outra questão, um outro grupo, né? Já que eu já falei sobre hábitos negativos, sentimento persistente, por que não falar também dos comportamentos relacionais, né? Os comportamentos que estão linkados a relações. Então, o próximo módulo nosso será sobre comunicação não violenta. E, às vezes, um dos maiores desafios que as pessoas têm é a própria comunicação, principalmente quando se fala de diálogos difíceis. Toda relação vai ter, no mínimo, eu estou sendo aqui, tem muito, enfim, no mínimo um diálogo difícil na vida. Eu não sei qual a palavra que eu coloco aqui nesse momento para descrever que na vida ou em um relacionamento, pelo menos em um momento, eu estou sendo até simples demais, né? Colocando por baixo isso. Pelo menos um diálogo difícil. E as pessoas fogem, né? Evitar conversas difíceis, ou até mesmo de expressar sentimentos que estão ali dentro, né? Talvez alguém fez algo, a pessoa não gostou, não está gostando, em vez de ser claro e conversar abertamente, guarda aquilo ali que vai ver, ou vira ressentimento, ou ela explode na hora errada. É aquele tipo de pessoa que não fala daquilo que está no coração, da maneira tranquila, na hora certa, mas quando está uma briga ou está num climão que não tem ambiente para aquilo, ela vai falar como mecanismo, como arma de ataque. Em vez de falar como arma de defesa, de transformação e de crescimento mútuo, usa aquilo como arma de ataque. Mas você falou isso tal dia comigo, você fez aquilo tal dia comigo, por que não falou? Olha, hoje você fez isso, eu não gostei, será que nós poderíamos melhorar para um próximo, para você não fazer isso mais? Olha que legal, né? Comportamentos relacionais, o diálogo, ou talvez o seu desafio é a crítica excessiva e o julgamento. Sabe, apontar constantemente os erros dos outros e nem sem sequer ter empatia, né? Tem uma lupa nos seus olhos que consegue enxergar os mínimos dos defeitos nos outros, mas não olha isso com um olhar de empatia, de graça e de misericórdia. A gente pode sim chegar às pessoas, e a Bíblia nos aconselha a ser atalaia, ver alguém em um erro, e a Bíblia diz o quê? Vai lá e avisa. Ou se a pessoa errou com você, como diz em Mateus 18, chame ele individualmente e converse. Mas não, em vez de fazer isso, fica apontando, desqualifica, julga. E que tal a gente pensar, né, em melhorar isso? Mateus 7, capítulo 7, verso 1 e 2 diz que não julguei para que vocês não sejam julgados. E eu sei que o texto aqui está falando dentro de um contexto
sobre o julgamento, como os fariseus faziam, né? A gente precisa entender que julgar não é pecado, é a maneira como julgamos, porque Jesus disse: julgai segundo a reta justiça. Só que a gente no julgamento que eu estou colocando aqui é o julgamento injusto, sem ouvir as partes envolvidas. Entendeu? Até a própria Declaração dos Direitos Humanos, né, construída por homens, fala que ninguém pode ser condenado sem o devido processo legal. E isso reflete no seu dia a dia. Aconteceu algo, antes de você já dizer que a intenção daquela pessoa, que o que ela quis fazer é assim, ouça primeiro, para depois chegar com uma conclusão. E por fim, o tal do isolamento emocional, né? Aquele gelo que a pessoa tem o hábito de fazer. Acontece muito em casal. Não gostou, dá um gelo, evita se abrir emocionalmente, mantém distância. Não, eu lá e cá, perdoar sim, mas lá e cá, que é isso? Então, Gálatas 6:2 vai dizer que para nós levarmos os fardos dos outros e assim cumpriremos a lei de Cristo. Irmãos, irmãs, pessoa que está me ouvindo, hoje, nesse nosso tema, em que nós estamos abordando sobre reconhecendo as nossas limitações e buscar transformação, percebe-se que não é só olhar para nós e vermos as áreas que nós temos desafios, porque muitos de vocês que estão me ouvindo aqui hoje já reconhecem que tem algumas lutas que precisam ser vencidas, só que acostumaram em ser assim e entrou na síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou crescer assim, vou viver assim, vou morrer assim. Outros até dizem que pau que nasce torto não muda, e eu quero falar para vocês que Cristo é o carpinteiro por excelência e ele transforma. Então, não apenas reconheça, mas busque transformação. O primeiro passo para a santidade é a humildade, como diz Agostinho de Hipona, é o que eu citei aqui para vocês. Então, a ação prática para hoje, né? Confesse a Deus em oração sincera essa área que você está tendo essa luta. Você pode anotar isso no seu caderno também, né? Na sua diário que a gente tem sugerido a ter. Você vai anotar: eu tenho dificuldade nessa área. Você talvez até já fez isso, então aproveite o que você já tem feito nessa jornada. Peça a intervenção de Deus para te ajudar a superar isso e compartilhe com alguém. A minha sugestão é que você sempre procure alguém para confessar e compartilhar e pedir para que essa pessoa ore por você, tá bom? Seja qual for a dificuldade que você esteja enfrentando nas situações. Eu citei algumas, mas eu sei que a gama é vasta e você pode orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro apresentando essa pessoa que está fazendo essa jornada e que hoje aprendemos sobre reconhecer nossas limitações e buscar transformação em Ti. Não é uma busca forçada pelos nossos meios, mas por meio da graça do Senhor Jesus, entendendo que na cruz o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, né? Da cruz o Senhor perdoou os nossos pecados. Nós só precisamos confessar isso, ó Deus, e buscar essa transformação, que o Espírito Santo opere, Deus, em nossos corações, genuína transformação e que nos apronte para o encontro com o Senhor. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Ótimo dia, ótima noite. E que você comente aqui embaixo quais as áreas que você acredita que nós temos maiores dificuldades de vencer. Das que eu citei aqui hoje, quais das áreas você acredita que é mais difícil as pessoas superar? Falta de comunicação saudável, crítica excessiva, isolamento, o que mais nós falamos, insegurança, autossabotagem, orgulho, ressentimento, falta de controle emocional, enfim, procrastinação. Qual dessas você acredita que as pessoas têm mais desafio em superar? Deus te abençoe, em nome de Jesus, paz.